Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Muito obrigado, porque mais uma vez, hoje, 4 de abril de 2020, nesse período de quarentena do coronavírus, estamos aqui para transmitir em live, ao vivo, mais um culto e uma mensagem maravilhosa e poderosa da Palavra de Deus. Nós vamos louvando a Deus, começando o culto, enquanto aguardamos todos aqueles que Deus preparou para esta noite, para receber essa mensagem incrível e maravilhosa que vai abençoar a tua vida. Jesus Cristo é o Senhor e nos dá um mundo novo, pois transforma o coração e restaura o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da terra e do céu. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da terra e do céu. Jesus Cristo é o Senhor e nos dá um mundo novo, pois transforma o coração e restaura o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da terra e do céu. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da terra e do céu. Me rendo aos teus pés, venho rasgar meu coração, abrir tudo que sou e o que tenho em mim, pois sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu querer. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Aos teus pés, venho rasgar meu coração, abrir tudo o que sou e o que tenho em mim, pois sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu querer. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Tu és minha porção e a minha herança.
terra se prostrarão ante ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal algum me virá. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Viverá, viverá, viverá. Aleluia, Senhor. Saúde a todos, com a graça e a paz do Senhor, o nosso Deus todo-poderoso e maravilhoso. Mais uma vez, depois de um tempo na semana, nós estamos transmitindo online o culto de louvor ao Senhor, uma palavra especial para hoje, uma mensagem verdadeira, poderosa e que com certeza vai abençoar a sua vida. O texto base está em Mateus, no capítulo 18. Eu vou ler os versículos do contexto, os 5, mas nós vamos estar atentos especialmente ao versículo 18 e 19. Diz assim, falando Jesus ensinando sobre a disciplina
e o perdão dentro da igreja. Ora, se teu irmão pecar contra ti, Mateus 18:15, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos nesse momento vivendo e que o Senhor tem tudo sob controle, de quarentena, em um período de complexidade nas nações, fazendo um culto de louvor ao teu nome santo. E que teu Espírito Santo esteja colocando, Senhor, nessa live, as pessoas que o Senhor predeterminou para serem abençoados por essa mensagem, e aqueles que ainda hão de ouvir depois de gravada, que ela possa abençoar a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O tema desta noite, Deus nos fala sobre rasgando os céus. E é muito interessante, porque quando nós falamos sobre o tema e ouvimos, em geral, se tem uma ideia errada sobre o que é que rasga os céus. Rasgar, o verbo quer dizer abrir, né? Você vai rasgar um pacote, rasgar uma caixa, você está abrindo. Também significa compungir o coração, né? Rasgar as vossas vestes, ou rasgai as vossas vestes, muitas vezes a Escritura diz. Mas o que de fato abre os céus para nós na terra? Nós ensinamos e aprendemos, né, que no reino de Deus existem 3 princípios eternos: a autoridade, o amor e o louvor. A autoridade, porque existe autoridade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a autoridade sempre foi um princípio fundamental, porque a rebelião ela não é de Deus, a rebelião é de Lúcifer. O amor, porque Deus é amor. Uma das qualidades do seu caráter é o amor. E esse amor que deve ser expressado de forma prática, não somente pelos da mesma fé, mas também por todas as pessoas. E o louvor não necessariamente cantado, mas o louvor de gratidão a Deus, isso sempre vai existir. Mas existe um princípio específico para liberar o poder de Deus. E ele é a oração. O que rasga o céu, o que vocês vão ver, é a oração. Ela foi colocada realmente de um fundamento, por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ele fala de orai sem cessar. A oração ela rasga os céus, ela abre os céus. E nós vamos ver que nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de pandemia, de pânico, né? Não é só de pandemia, é um pânico. Eu estive no horário do almoço, no meio de um dia da semana, eu fui na farmácia comprar uma medicação. E quando eu cheguei até o caixa, a moça olhou para mim e disse assim: o senhor está em pânico? Eu falei: não. Mas por quê? Não, porque os clientes que estão vindo aqui, tem gente em pânico. A gente vai se aproximar para poder indicar, mostrar onde está o remédio que ele está procurando, se é aquele, ele agitado. Não se aproxima, não se aproxima. Vai pagar com o cartão, joga o cartão, diz: tá aí, põe o cartão. Dessa situação, teve uma senhora que veio aqui, uma moça, e veio e começou a falar do que ela viu na televisão e começou a chorar, entrou em pânico. Eu falei: não, minha senhora, olha, minha jovem, é muito importante nesse tempo nós confiarmos em Deus. Eu confio em Deus. Se Deus quiser que eu pegue, eu vou pegar. Mas se Ele não quiser me proteger, eu não vou pegar. Então, tudo está na mão dele. Eu falei: que bom. Exatamente. Então, quando a gente olha esse pânico, a gente vê uma coisa. O que dá essa convicção? Nós precisamos compreender que existe um princípio para liberar o poder de Deus que se chama a oração. Ela rasga os céus.
Então a gente vai ver que a ordem e a oração é a adoração, que envolve o louvor. Você pode louvar o Senhor e não cantar, e você pode cantar e não louvar o Senhor. O louvor, ele é expresso pela forma em que você agradece a Deus, e você reconhece aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz. A primeira coisa, o primeiro princípio que nós vamos aprender sobre que a oração rasga os céus. A oração rasga os céus e traz a glória do Senhor à terra. A oração rasga os céus e traz a glória do Senhor à terra. E muitos até, sempre, geralmente colocam que, a gente vê muito na internet, né, que tem bastante pregadores aí, condenando o Antigo Testamento e não sabe a riqueza. Porque na verdade quando a gente não é revelado, inspirado pelo Espírito Santo, a gente não consegue compreender a Escritura. E isso que eu estou mostrando para vocês, nós vamos pegar textos do Antigo como do Novo Testamento. Nós vamos ver que a linguagem é a mesma, porque é o mesmo Deus. O Espírito Santo, ele que inspirou toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura, ela é útil. Ela é útil, ela é maravilhosa, ela é inspirada por Deus e ela é útil para a correção, para a disciplina. O primeiro texto que nós vamos pegar, falando sobre isso, a oração rasga os céus e traz a glória do Senhor à terra. Nós vamos lá em 2 Crônicas, no capítulo 7. E existe uma coisa interessante, porque nós vamos ver dentro desse contexto que foi nessa situação que Deus colocou aquele versículo que é por demais conhecido daqueles que leem a Bíblia. Então diz lá, começando no versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Então rasgou os céus, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, então eles viram, rasgando os céus, encurvaram-se com o rosto em terra e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí então entra aquele famoso versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, então, povo de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, rasgaremos o céu, né? E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós vemos, primeiramente, houve oração. Depois, adoração. Em terceiro lugar, houve louvor. Então, Deus coloca, primeiramente, nós vemos a atitude de, como ele colocou aqui, daquele que se humilha. E Salomão, então, faz uma oração. Ele termina de orar, desce fogo do céu, abre os céus. Então a oração, ela rasgou os céus naquele tempo, naquele momento. E Deus, então, se manifestou, a sua glória se manifestou naquele templo, naquele lugar onde estava o povo de Deus reunido. O povo do Senhor, que na época era apenas os judeus, os hebreus. Então a nação de Israel pôde ver, e é por isso que ele colocou, né? Se o povo, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Hoje nós não somos chamados pelo nome de Deus, né? Povo de Deus. Então, começou aí mostrando para nós como rasgar o céu. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Atos 1 eu vou ler do 13 ao 14, depois do capítulo 2, versículos 2 a 4. Diz assim, e entrando, subiram o cenáculo onde habitavam, né, onde reuniam, Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmãos de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, se estavam os irmãos de Jesus lá, conforme Marcos 6,3, estava Tiago, José, Judas e Simão. E as duas irmãs, pelo menos, né? Porque as irmãs estão no plural lá. E de repente, o que acontece? Veio do céu, então rasgou o céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Como que nasceu a igreja? Orando. A igreja de Cristo, da qual hoje nós fazemos parte, ela nasceu orando. Eles estavam reunidos em 120, então estavam os 11 apóstolos, depois eles completaram com o 12º ali na eleição, que Deus mostrou quem era. Estava Maria, mãe do Senhor Jesus, estavam os irmãos dele, né? A palavra grega que aparece aí para irmãos é adelphos, irmão, né? Adelphé, ou adelphei, né? Irmã.
estava toda a família reunida. Estavam todos ali, 120 pessoas, orando. Assim nasceu a igreja. Ora, a igreja começou reunida orando. A primeira coisa que ela fez, o primeiro ato da igreja foi orar. Hoje, quando a igreja desrespeita essa origem, desrespeita o fundamento básico lançado, esse princípio de liberar o poder de Deus, o que aconteceu? Ele diz lá, né? De repente veio do céu, abre-se os céus, rasga-se os céus, o Espírito Santo vem sobre eles, eles recebem o batismo com o Espírito Santo e são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Essas línguas que eles falaram aqui eram idiomas mesmo, eles começaram a falar em muitos idiomas. E ali então, vendo aqueles hebreus falando isso, estavam ali cheios do Espírito Santo. Como que nasceu a igreja? Ela nasceu orando e através da oração rasgou-se o céu, a igreja começou. Então veja bem, se hoje nós pretendemos fazer algo diferente, nós queremos fazer algo que nunca foi feito e de uma maneira que nunca teve o apoio bíblico. Então a primeira coisa, nós compreendemos que a oração ela faz parte da vida do verdadeiro cristão, assim como a água faz parte da vida de um peixe. Peixe fora d'água morre, cristão sem oração morre. Então quando nós estamos vivendo uma vida sem oração, espiritualmente nós estamos mortos e talvez não tenhamos percebido. Então como é que se rasga os céus? De joelho no chão. É um povo que clama, um povo que ora. Então a primeira coisa que nós estamos vendo é que, rasgando os céus através da oração, nós trazemos a glória do Senhor para a terra. A segunda, a oração rasga os céus e traz a libertação do Senhor à terra. A oração rasga os céus e traz a libertação do Senhor à terra. É uma coisa muito importante. Porque não só traz a glória de Deus, mas traz a libertação. E a gente começa lá no Antigo Testamento. Eu vou lá em Êxodo 2, versículos 23 e 25, depois o capítulo 2, do 6 ao 8, a parte A. Ele diz: E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram, gemiam, por causa da servidão, e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. E disse o Senhor a Moisés: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci. Os hebreus rasgar os céus, para livrá-lo da mão dos egípcios. Os exatores são aqueles feitores, tiranos e opressores. Clamor, a palavra shavá, significa clamar por socorro, é som alto mesmo, grito. Então as suas orações eram orações de verdadeiros gemidos de sofrimento. Agora, o que a gente vê, aprende primeiramente com isto? A importância, assim como nós vimos os hebreus no tempo de Salomão, vimos a igreja começando, agora estamos vendo o povo de Israel. Quando a congregação, quando o povo de Deus está reunido em oração, se multiplica realmente a força dessa oração. E nós rasgamos os céus. Então rasgar o céu, abrir o céu sobre a tua vida, sobre a vida de uma nação, de um povo, depende da nossa fé, depende da nossa disposição, da nossa atitude de dobrar os joelhos. Essa nação carece disso, mas nós vamos falar sobre isso no terceiro ponto. Muito bem, agora nós vamos para o Novo Testamento. Eu vou ler dois textos do Novo Testamento. O primeiro está em Atos 16, 25 e 26. Eu tenho falado que primeiro a oração, depois vem o louvor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Aqui estão cantando. E os outros presos os escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Houve uma libertação. Então o que eles faziam? Eles oravam. Eles oravam. Estavam orando e estavam cantando. Então esse tempo mostra para nós, cada texto que nós estamos vendo, mostra para nós que a oração, ela rasga os céus. O outro texto está em Atos 12, 5, 7, é um dos meus versículos
favoritos sobre oração. Pedro, pois, era guardado na prisão. Olha só o que diz. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Só um parênteses. Normalmente as pessoas associam a igreja com o prédio ou com o nome da denominação. A igreja do Senhor são pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, que aceitaram Jesus como Senhor de suas vidas. Então a igreja aqui, ela não é uma placa denominacional, ela não é um prédio. A igreja são as pessoas. Então, o corpo de Cristo. A Bíblia, o apóstolo Paulo coloca para nós que a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Então, a igreja, o povo de Deus, eles se reuniram nas suas casas. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus, uma tradução que fala oração incessante. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O Brasil, agudos, as nações precisam de libertação. Talvez na sua vida você tenha um filho que precise de libertação, está envolvido com droga, com bebida, preso, doença, seja lá o mal que for, demônio, opressão, depressão, desejo de suicídio. Você tem que rasgar os céus, meu irmão, minha irmã, e rasgar os céus através das nossas orações, é dobrar o joelho no chão, é não desistir, é não desanimar. O papel da igreja, a gente começa a ver que sempre que o povo de Deus rasgou os céus, eles se abrem e vêm, traz a bênção de Deus, e não somente a glória, mas traz a libertação, traz a bênção de Deus. Mas, se nós, vocês entendem por que é difícil? Nós queremos substituir a oração. Nada substitui a oração, porque ela é um princípio para liberar o poder de Deus. Ela rasga os céus. Então rasgar o céu, você não vai rasgar o céu de outra forma, a não ser através da oração. E quando a igreja está reunida, então esse tempo, eu creio que nesse tempo de pandemia, de pânico, Deus cerrou, a maior parte das igrejas fechadas. Agora nós estamos tendo que aprender a orar, estamos tendo que aprender a ficar em comunhão com a família, e aqueles que ainda têm a sede, o desejo de ouvir a palavra de Deus, estão procurando trabalhos como esse, de ministração, de culto, da palavra do Senhor, e estão aprendendo, e Deus tem ensinado isso para nós, que é importante, a oração. A oração rasga os céus. O terceiro ponto, a oração rasga os céus para parar a peste. Agora vamos falar sobre o coronavírus. Há um texto na Escritura maravilhoso que o Espírito Santo agora à tarde, parando, como a gente não pode sair muito, não pode sair, tem que ficar em casa, então a gente fica conversando com Deus. E o Espírito Santo me mostrou, quando estava me revelando essa palavra, porque quando eu tinha publicado o tema, que às vezes eu recebo o tema, mas não sei ainda o assunto, como vai ser desenvolvido, né? Eu não tinha isso em mente, então o Espírito Santo começou a me mostrar esse texto. A oração rasga os céus para parar a peste. Em 1 Crônicas 21:14, eu vou ler alguns versículos e depois eu conto toda a história. 21, 14, 15, 17, 18, 26, 27. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram, morreram de Israel 70.000 homens. E Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão e estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade, o profeta, que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor, na ilha de Ornã, o Jebuseu. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu. Davi rasgou os céus sobre o altar do holocausto e o Senhor deu ordem ao anjo e ele tornou a sua espada a bainha. O que aconteceu? Satanás, ele instigou o rei Davi a fazer um censo, aquilo que Deus não queria que ele contasse, quanto tinha no exército, para não se gloriar. Ao invés de tributar a glória a Deus, eles iriam tributar, porque o homem é cheio de substituir a Deus e todos gostam de
de pompas e honras, né? E de coisas que engrandecem a si mesmos. E Davi desobedeceu a ordem do Senhor, deu ordem ao capitão do exército, mesmo ele não querendo, o seu general, e ele então foi e contou. E quando ele conta, Deus então aparece a ele e diz, olha, através do seu profeta, ele diz, você tem uma escolha, eu vou te dar 3 opções. A primeira, 3 anos de fome. Ou então você vai ficar 6 meses sendo derrotado pelo inimigo. Ou eu vou mandar a peste. Ele parou e pensou e disse, eu prefiro a peste porque eu vou ficar debaixo da mão do Senhor. Ele não queria ficar debaixo da mão dos seus inimigos. Então vem o anjo, desembanha uma espada para destruir Israel e começa a peste sobre a cidade. Então veio por causa do pecado. Então a primeira coisa que a gente está aprendendo é que essa peste que está sobre as nações, mais de 160 nações, primeiramente mostra o nível de pecado que está o povo. Não só é todo tipo de pecado. Porque todo pecado é rebelião contra Deus. A resposta é o reino de Deus. Mas ninguém quer. Está havendo uma rejeição muito grande à mensagem do Evangelho. De verdadeiramente uma conversão, uma vida realmente de submissão à palavra de Deus, uma vida de busca na presença de Deus. E isso tem gerado esses males. Está aí a peste chamada Covid-19, coronavírus. Davi se arrependeu, a diferença foi essa. E quando ele faz a oração dele, ele rasga os céus e a peste é curada. Então Deus, ele fala, primeiramente quando nós falamos de oração, irmão, não é oração para qualquer coisa. Uma das coisas que mais ninguém gostaria, imagina que você é pai. Imagina se o seu filho, ao invés de pedir coisa para você, ele fosse pedir para outro. Fosse pedir para o vizinho, para um amigo, para um tio, para um primo. Não, você tem que pedir para o pai. A primeira coisa que nós entendemos e temos que aprender é pedir ao nosso Pai Celestial. É a Ele que se deve dirigir a oração. Como é que Jesus ensinou a orar? Aquela oração maravilhosa. Como é que é aquela oração maravilhosa? Eu creio que nós podemos lembrar dela como modelo. Ele ensinou, né? Os apóstolos pediram para ele um modelo de oração, e ele disse, né? Ele nos diz o exemplo dessa oração que deverá ser o padrão para todas as nossas outras orações. Nós não podemos abrir mão. Ele diz assim, no versículo 9 de Mateus 6, portanto, vós orareis assim. Aqui está bem literal como ele orou. Pai nosso que estás nos céus, aonde temos que rasgar, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então ele começa dizendo o quê? Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso, é o Pai. Nós temos um Pai. Por que a gente ora a Deus? Ao Pai. Quem é filho de Deus, ora para o seu Pai. E isso ele nos ensina justamente também agora, e livra-nos do mal. Agora é o momento dessa oração, rasgar o céu e parar essa peste. É o momento do povo do Senhor, da igreja, orar, rasgar os céus através da oração, porque é a única coisa que a gente liga e desliga, liga aqui, liga lá, desliga lá, rasga os céus e a oração. E aí está um exemplo. Então orar pela família, orar pelo marido, pelo filho, orar por essa situação, pela cidade, orar pela nossa cidade, pela cidade que você está. Eu estou falando de Agudos, então claro, mas a gente tem que orar pelas cidades, orar pelas cidades vizinhas, orar pela nação, orar pelas nações, orar por todas elas, orar para que Deus tenha misericórdia, porque a despeito do pecado, e o ser humano é pecador por natureza, mas nós temos que orar a Deus. Então é muito importante que nós compreendamos esses princípios básicos, essas coisas maravilhosas que só a oração pode fazer, nada mais. Então, repetindo até aqui, a oração rasga os céus e traz a glória do Senhor à terra. A oração rasga os céus e traz libertação do Senhor à terra. E a oração rasga os céus para parar a peste. E esse é o nosso desafio nesse momento. Orar para rasgar os céus e parar essa peste do coronavírus. E por último, esse versículo ele é fantástico. De oração, eu sou fã desse versículo. E por quê? Está lá no livro do Apocalipse. Então vocês vejam que a gente começou lá do Antigo, da Lei, viemos para o Novo, os Evangelhos, toda a Escritura
ela tem uma unicidade. Quando a gente tem a revelação do Espírito Santo, a gente consegue ver o projeto todo, e toda ela centralizada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É essa a mensagem. E aqui nós vamos ver uma coisa maravilhosa. Está lá o Apocalipse do versículo 1, capítulo 8, no versículo 1 a 5. Ele diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. As orações, então, rasgando os céus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Esse texto fala sobre um período da grande tribulação. E esse período vai ter um momento muito importante, e que a gente aprende um princípio. A oração rasga os céus, mas ela também deixa o céu em silêncio. Olha que coisa maravilhosa. Os santos que estarão aqui, após muito sofrimento, terão as suas orações respondidas por Deus, que castigará a terra por seus pecados, maldades, inspiradas pelo anticristo. Mas ele ensina para nós o poder e a força que tem a oração, como Deus aprecia a oração. O anjo então leva um incensário, era uma espécie de panela de ouro, né? Com as orações de todos os santos. Quem são santos? São aqueles que creram em Jesus Cristo, santificados por Ele. A Bíblia chama de santo aquele que é santificado no sangue de Jesus Cristo, quando nós, pela fé, cremos no Senhor Jesus. Então, quando nós oramos a Deus, então isso é importante, nós sabemos que trabalho maravilhoso, o trabalho de ministério de intercessão, de círculos de oração, de grupos de oração, não importa o nome que você dê. As pessoas que oram, a oração tem um momento que vai haver silêncio, aonde quase meia hora, João viu comparado, né? No céu não tem tempo, mas ele comparou mais ou menos, na terra seria quase meia hora, 30 minutos de silêncio, para ouvir as orações dos santos. O céu inteiramente rasgado agora, diante do trono de Deus, ele está ouvindo as orações dos seus filhos. Aqueles, né? Jesus disse que aquele e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Os filhos de Deus, os santos do Senhor. Então, o que a gente tem que repetir aqui, do que já foi dito durante várias ministrações aqui. Não permita que a pandemia do coronavírus roube a sua alegria, tire a sua paz, encha teu coração de pânico e te deixe com uma fé morta. Não permita isso. Nesse tempo, Deus está testando a fidelidade de todos os cristãos. O homem fiel será acumulado de bênçãos, diz Provérbios 28:20. É um tempo de fidelidade. Vamos ver as coisas que você vai abandonar e deixar de fazer e relaxar nesse período. A única coisa que nós não temos muita opção hoje é de estar congregados. Mas isso é um tempo. É um tempo em que nós precisamos preencher e aprender a utilizar e sair dessa crise melhores do que nós entramos nela. Esse é o propósito de Deus, que você veja isso. Então, olha, não deixa que o coronavírus roube a sua alegria, tire a sua paz, encha teu coração de pânico de tal maneira que medo de tudo. Não, a gente vai tomar os cuidados que tem que tomar. E não permita que isso te deixe com uma fé morta, porque a fé morta, ela não serve para nada. A fé tem que ser viva. Deus está nos testando. Esse é um período de teste. A sua disciplina, tudo isso acontece, tudo está no controle dele. Nada escapa. Nós sabemos que é um tempo, mas é importante que a gente não só entenda isso, mas a gente possa sair melhorado disso. Lembre-se que eu já disse isso aqui em outra oportunidade. Você adora a Deus por quem Deus é. A sua grandeza, aquilo que você conhece, então você adora a Deus, você dá graças a Deus, você louva a Deus pelo que Ele faz. E você ora a Deus porque Deus é seu Pai. E você pode rasgar os céus. Então é isso que nos dá coragem de nós orarmos a Deus. É para rasgar o céu, abrir os céus e fazer com que a sua bênção venha sobre a nossa vida. Quando a gente aprende o que a gente está aprendendo, ouvindo a palavra, eu vou comparar isso. Um ateu, ele estava conversando com um cristão, de quem ele já conhecia um certo tempo, e com uma certa raiva.
Ele falou assim, ó, o evangelho que você prega não faz muito bem ao mundo. Há muita maldade e sofrimento no mundo. Eu não creio e nunca aceitei a sua religião, nunca aceitei o seu evangelho. Então os dois continuaram numa caminhada. Aí logo eles passaram perto de um garoto, tinha uns garotos brincando ali, tudo sujo, né? Aquela lama, estavam brincando na lama, vários garotos brincando na lama. Ele falou, o cristão virou para o ateu e falou assim, ó, esse ateu ele era fabricante de sabão. O seu sabão não fez bem ao mundo. Veja esses garotos aí, estão tudo sujo. Tem muita sujeira no mundo. Eu não creio no seu sabão. Aí o fabricante de sabão disse, meu sabão é muito bom sim, só se for aplicado. E o cristão olhou para ele e disse, o meu evangelho também. Se ele não for aplicado, não adianta. Ele tem que ser aplicado. Então tudo que eu estou ensinando ao longo desse tempo que Deus tem me mostrado para trazer para todos aqueles que estão me ouvindo, é que o evangelho, a mensagem de Deus, ela tem que ser praticada. Senão, ela não vai surtir efeito. E isso que você aprendeu hoje é para mostrar a você que a única forma de rasgar os céus e trazer a glória, trazer o poder, a libertação do Senhor nas nossas vidas é através da oração. Na sua vida, na vida da sua família, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, de quem está precisando. Rasga os céus. E quando nós nos reunimos como congregação, se vocês verem todos os textos que eu citei aqui, com exceção de Paulo que estava em 2, mas o restante, todos, até porque estavam presos, né, numa situação que nem a gente, está meio preso. Mas todos os textos falam da congregação reunida. E por último, no Tiago, ele fala, lembrando de Elias, lá no capítulo 5, no versículos 17 e 18, ele fala que o Elias orou e não choveu por 3 anos. E orou de novo. E ele fala o texto, os céus deu chuva, né? O céu rasgou os céus. Elias ora e ele então fecha. Ele fechou aqui na terra através da sua oração, o céu ficou fechado, parou de chover. 3 anos depois, ele ora de novo, abre, rasga os céus da chuva e a terra brota. Então é isso que nós temos que crer, o poder que tem a oração. O próprio Tiago fala isso, né? Que a oração do justo muito pode, em sua eficácia. Que coisa linda! É isso que nós temos que compreender, o poder que tem a oração. Então nada pode substituir na nossa vida o nosso tempo de oração, né? E ele fala lá, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mesmos problemas e dificuldades, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então ele disse, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então quando a gente junta mais justos, pode muito mais, ela rasga os céus. Então rasgando os céus, este é o tema, este é o momento, esta é a palavra. Você pode rasgar os céus como eu, e quando nós juntamos para trazer a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Deixa-me fazer a oração para nós encerrarmos. Pai Celestial, eu te peço agora, orando, Senhor, abençoando primeiramente a vida de cada pessoa que está online e veio participar desse culto e ouvir esta palavra. Veio aqui porque foi dirigida pelo Teu Espírito Santo. Abençoa a vida dela, abençoa a sua família. Que a sua graça, Senhor Deus, nós estamos rasgando os céus para derramar as bênçãos sem medida na vida dessas pessoas. Abençoa, Senhor, os médicos, os enfermeiros, todos os funcionários do sistema de saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando, porque eles estão expostos diretamente com as pessoas infectadas. Pai, abençoa os policiais militares, os bombeiros, policiais civis, em especial os militares de Agudos. Eles também estão, todos eles, né, no mundo inteiro, no Brasil, estão expostos a esse mal. Pai, eu também oro pelos funcionários dos serviços essenciais que continuam a trabalhar e das empresas que já voltaram a trabalhar. Que o Senhor esteja abençoando, porque a necessidade assim impõe. Pai, eu oro pelos empresários cujas empresas ainda estão com as portas fechadas e agora, né, o 5º dia útil, segunda-feira, vão precisar pagar os salários dos seus funcionários, tem as despesas da empresa. Abençoa, Senhor. Oro também por todas as congregações do Brasil todo, no mundo, onde estão fechadas, que também têm as suas despesas. Cada congregação que compõe a tua igreja precisa dessa bênção. Abençoa a vida de cada pastor e que os irmãos sejam fiéis e estejam abençoando para que honrem com todos os compromissos que têm. Eu oro, Senhor, ó Deus, também pelos funcionários que estão parados e não sabem se vão receber o seu salário.
que o Senhor esteja abençoando os seus patrões, que possam trazer essa bênção para eles, tire esse pânico do coração deles. Oro pelas pessoas que estão desempregadas, as pessoas que trabalham de modo autônomo, aqueles que são trabalhadores informais, que o Senhor esteja abençoando, Senhor. Eu oro a Deus também pela vida do presidente da República, que o Senhor esteja abençoando a ele, no meio de toda essa guerra, esses interesses políticos, que o Senhor lhe dê muita sabedoria e que ele possa conduzir o país, porque ele foi eleito pelo povo, mas acima de tudo pela tua vontade soberana, e o Senhor manda, ó Deus, para que a gente viva tempos de paz. O Senhor manda-nos orar pelas autoridades, Senhor. Eu oro também, Senhor, pelas pessoas que estão infectadas pelo coronavírus, ou aguardando, naquela ansiedade, aguardando o resultado do exame, atônitos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando e trazendo a vitória, a cura, a libertação na vida deles, aqueles que se encontram nos hospitais, na UPA, nas suas casas, e não só por coronavírus, mas todo tipo de doença, enfermidade, né, que precisa da sua bênção, Senhor. Eu oro pelas pessoas que não conhecem a tua palavra e que possam estar ouvindo essa mensagem, que venham se converter, Senhor, ó Deus, e venham ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo e ver a sua vida mudada, porque o Senhor disse que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, e que eles alcancem um novo nascimento. Oro pelo Brasil, oro pela cidade de Agudos, oro pelo estado de São Paulo, o Rio de Janeiro, oro pelo Brasil todo, Senhor, pela Argentina, pela Itália, pela China, pelos Estados Unidos, pelas Ilhas Canárias, Trinidad e Tobago, Inglaterra, Espanha, Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte, Uruguai, Paraguai, Chile, Cuba, Portugal, Alemanha, Honduras, Equador, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, França, Guatemala, Nicarágua, México, Canadá, Bolívia, Venezuela, Polônia, Israel, Arábia Saudita, Egito, por todos os países do leste europeu, países árabes, países da África, da Ásia e da Oceania, os países da América, Senhor, por todas as nações que já estão infectadas e aquelas que não chegaram lá, que o Senhor as proteja e faça a sua vontade acima de tudo, pela libertação e a salvação desse povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço, Senhor, e abençoo a vida de todos os irmãos, de todas as irmãs, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, recebendo essa bênção nas suas vidas. Abençoa todos eles, que seja para a sua glória, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcance essas vidas em nome de Jesus. E vou dar a bênção final. E você vai aí dizer que receba essa bênção, a bênção do Senhor, a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. A graça do Senhor Jesus Cristo, eu recebo, e o amor de Deus, eu recebo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde, eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, eu recebo. E tenha misericórdia de ti, eu recebo. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto, eu recebo. E te dê a paz, eu também recebo. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, te dando coragem, fé, ânimo e preparando você cada vez mais a confiar no Senhor nesse momento e de que mal nenhum, praga nenhuma vai chegar na sua casa, na sua família. Muito obrigado por você participar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver se durante a semana nós conseguimos, como ficou só de culto de sábado e domingo, em função do trabalho, os horários que a gente chega, não dá tempo de preparar uma palavra, mas eu vou ver se eu faço a partir das 21 horas uma oração. Então a gente entra online, faz uma oração abençoando todos aqueles que estiverem presentes, né? Então para a gente não ficar sem nada, pelo menos um tempinho de oração, né? Se tiver um versículo, Deus dos 10, a gente lê o versículo e faz uma oração abençoando a todos. Então cada dia um pouquinho de oração para nos ajudar, amém? Muito obrigado, Deus te abençoe e peço que você compartilhe esse vídeo, essa mensagem com outras pessoas que não puderam receber, que possa ser uma bênção nas suas vidas. Obrigado, Deus te abençoe.